amados, hoje pela tarde, o assunto nosso aqui foi sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. A segunda vinda do Senhor Jesus, ele vai voltar. Segunda, porque teve a primeira. Amém? Qual a primeira vinda cumpriu um propósito do Senhor ir à cruz, dar sua vida no meu e no seu lugar. A primeira vinda do Senhor foi exatamente isso, né? Ele veio a primeira vez, estou vendo ali um bebê, ele se tornou um bebê no ventre de Maria. Amém? O Espírito Santo agiu santificando uma célula e preparando o corpo. Né? A gente sempre deve lembrar que o Senhor, ele não passou a existir a partir daquele momento. Amém? Existe uma expressão muito peculiar para quem estuda a Bíblia, a pré-existência de Cristo. Amém? Aleluia. Ele é o Filho eterno de Deus. Em Belém, ele simplesmente tomou sobre si a natureza humana, e ali então tivemos as duas naturezas numa pessoa. Você se lembra que um dos seus títulos é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Evangelho de João, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas, tudo, por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória. Aqueles 3 anos e meio, ele manifestou seu amor, sua misericórdia, seu poder sobre a natureza, vento, mar, multiplicou pães, peixes, mas ele demonstrou uma profunda simpatia pelos que sofrem, pelos pecadores, por aqueles que eram discriminados pela religião oficial, não é? Por aqueles que eram considerados párias. Ele, sendo perfeito, sendo santo, não é? Mas não criou nenhuma barreira para que os pecadores dele se aproximassem, ou ele dos pecadores. Eu estou falando de Jesus. E nós só estamos aqui nesta noite porque ele veio a primeira vez. Glória a Deus. E a primeira vez que ele veio, dentre as suas realizações, correto? Abrir os olhos de um cego, surdos, mudos. Ele era tão fenomenal que, uma certa ocasião, ele entra no barco, que é aí do outro lado. Os discípulos estão remando, acostumados, e ele vai tirar uma soneca. Nós aprendemos com o Senhor, na sua humanidade, como é importante, às vezes, uma viagem, né? Você aproveita para... A humanidade estava ali. Glória a Deus. E aí vocês sabem o que aconteceu, um vento forte, né? Tempestade de vento, águas vieram para o barco. Lá estavam aqueles discípulos acostumados com o mar. Eles eram pescadores. Jesus, o mestre, o sacerdote, o pregador, alguém excepcional, aproveita para descansar. Mas daqui a pouco,
o barco começa a encher e eles não conseguem resolver o problema. Isso parece um quadro da nossa caminhada neste planeta, né? Na travessia da vida, quantos ventos, quanta tempestade muitas das vezes sopra sobre nós. E a grande pergunta que se faz é: meu amigo, minha amiga, quem é que te socorre na hora H? A quem você recorre? Há muitas pessoas que confiam na sua posição social, nos seus amigos. Eu já vi gente que fala assim: não é pecado a pessoa ter amigos, tá, gente? E não é pecado ser amigos de pessoas influentes, né? De políticos, ou de artistas, ou de cientistas. Não é pecado, você pode ser amigo dessas pessoas. Mas preste bem atenção. Há momentos na vida que a tempestade ou da doença, não é? Ou de uma provação financeira, correto? Vai se abater. E com toda sinceridade, seus amigos não vão poder te ajudar. Há momentos que a própria morte vai se apresentar, ou numa circunstância de um acidente, não é? Ou numa circunstância de uma bactéria, de um câncer. Meu amado, e nessa hora, quem é que vai te socorrer? Tudo que o homem tiver, pode saber que chega um momento que vai falhar. Mas lá estavam eles, e lá estava aquele, né, estava ali. Dá para olhar? Primeira impressão que passa é que os discípulos, depois de tentarem lutar, pastores, eles ficaram incomodados, sabe com o quê? Ele dorme enquanto a gente se preocupa. Ele dorme enquanto nós estamos angustiados. Olha as águas aí. Alguém já esteve em um barco, em um mar com águas entrando ou não? Já teve a sensação? Eu já tive a sensação. E eu procurei um banheiro para orar. Eu fui conversar com Deus, porque aquelas pessoas estão acostumadas com o mar, eu percebi, na minha ótica, eles estavam indiferentes, estavam tão acostumadinhos. E como a gente conhece a natureza humana, eu falei, quer saber de uma coisa? Eles podem estar habituados, eu não estou não, então eu vou conversar com meu Deus. É muito bom você lembrar que neste mundo de perturbação, você precisa estar com alguém que seja maior que tudo, ou que todas as circunstâncias. E esse maior, meu amado irmão, é um só. Esse maior é um só. É Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia! Mas em dado momento eles chegaram e disseram, mestre, é tipo assim, imagina a intimidade ali, ele chegou apavorado, né? Ô mestre, ô Senhor, não está olhando aí, olha o que está acontecendo, fala a nossa linguagem, né? Olha o que está acontecendo aí, olha aí, não está vendo isso aí? Ele não se levantou assustado, ele foi despertado, alguém pedindo socorro, e ele nunca nega socorro, ele nunca nega ajuda, né? Talvez alguns de nós dissessem assim, calma, te enxerga, olha bem com quem você está falando, fala direito. Melindrosos, que qualquer coisinha, não, né? Ele não faz isso, ele entendia a aflição deles, então ele levanta. Tem um hino que o pastor Miranda canta, Sônia Santana canta, quem é este que tem autoridade? Aleluia. E ele está aqui nessa noite, ele está aqui pelo Espírito Santo, ele está nesse hospital, ele está nessa prisão, ele está onde tem alguém que chama por ele, e ele levanta, e que cena, você já viu isso?
Você já viu alguém? Já viu essa história de um homem? Eu estou olhando para ele, tem um nariz como eu tenho, tem os olhos como eu tenho, né? Ele se fez carne. Não deixou de ser Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele é um homem. Eu fico pensando que aqueles discípulos estavam ali no barco, acostumados com o mar, e desesperados, eles chamaram o Senhor, e daqui a pouco, o que é que ele vai fazer? Aí olha um para o outro, porque o que é que ele vai fazer? Ele vai conversar com o mar, ele vai conversar com o vento, fala, ei, vamos parar, hein? Manda caraba, carachoba, nara, caraba, nara, manda fogo na minha rabadarete. Ei, chega, parou. Quem é que já viu o dono de cachorro, que às vezes vem andando com um cachorro assim? E daqui a pouco, sem vergonha do cachorro, vem em cima de você. Você nem conhece ele, nem ele te conhece, né? E você fica meio assim, é o dono do cachorro, fica, para, já falei, já viu? Não tem várias cenas assim? E acabou, né? Você fica tranquilo porque resolveu, né? Agora imagine falar com o vento. Falar com o vento. Falar com o mar. E ele fala com o mar. E o mar recua. O vento, e os discípulos quase que caem apavorados, porque, peraí, eu esperava alguma coisa, mas foi muito mais do que eu estava esperando. Foi muito mais. E aí os discípulos olharam um para o outro e disseram, estamos assustados. Mas por que estamos assustados? E aí, eles eram judeus, eles tinham uma história de milagres tremendos, de coisas tremendas. Se eles olham para o seu passado, a sua história, eles trariam à memória, eu não vou nem falar aqui tantas cenas. Ele podia lembrar de Moisés, podia lembrar de Elias, podia lembrar de Eliseu, podia lembrar de tantas coisas, e esses personagens, quando você lembra deles, vem muito milagre, muito milagre, muito milagre. Irmãos, é por isso que a igreja viva, nós não desistimos. A sua luta é nossa, sua dor é nossa, seu sofrimento é nosso, e nós vamos às promessas de Deus. Mas eles olharam e começaram a conversar de tudo que já se realizou. Ninguém fez isto. O que aconteceu? Olha, imagine se fôssemos nós, né? Nós conversando entre nós e dizendo assim, talvez o olho meio assustado, né? Foi um livramento para você ficar assustado e você... Quem é este? Quem é este homem que até mar e vento obedece? Que homem é este? Meu amado, e naquele contexto, este homem dá um caminho para que eu e você não venha se apavorar nos momentos difíceis da nossa vida. E qual é o caminho? Talvez você venha aqui hoje e há situações que você vai resolver no INSS, você vai resolver alguma coisa no judiciário, você vai resolver alguma coisa no banco, né? Talvez esteja com receio do governo que entrou, e uma série de coisas, querendo tomar várias providências. Amém? E seu coração começa a ficar perturbado, mas nesta noite, nesta igreja, neste templo, você saiu da sua casa para aprender uma lição que Jesus dá para eles. Porque Jesus vai falar o seguinte para eles: ei, vocês ficaram tão apavorados? Vocês ficaram tão assim?
Onde é que estava a sua fé? Por que vocês ficaram tão acovardados? Olhe para quem está ao teu lado. Fala, meu amado, já foi descoberto o teu coração nessa noite aqui. Teu coração está aberto para Ele, Ele tem uma palavra para você. Aquilo que você está temendo no barco da sua vida ou da sua empresa não vai ser trágico, porque eu vou repreender esse vento e vou te dar vitória. Eu vou repreender essa doença, eu vou repreender esse câncer, eu vou repreender essa doença da neuropatia, eu vou repreender essa paralisia. A sua família também não vai ser destruída pelo vício. Eu vou salvar o teu marido, eu vou salvar o teu filho, eu vou salvar o teu casamento. Pode levantar, abrir a tua boca e glorificar. Então, nessa primeira vinda, ele fez coisas extraordinárias. Uma após outra. E os discípulos estavam, sabe como? É só ler o livro de Marcos, né, capítulo 4, está tudo lá, né? Ou Mateus. Dá para eu gosto de pensar eles olhando um para o outro. E aqui agora o mar já se foi. Uma calmaria. Amém? E na minha mente, eu imagino a cena, o barco singrando, andando ali. E os discípulos estão assim, né? Chegaram do outro lado. Chegaram do outro lado. Chegaram do outro lado. E do outro lado, o que encontraram? Imagine um cara com cara de maluco. Hein? Olho esquisito. Cara de brabo. Urrando do outro lado. Parece a cena do homem do século 21, tenso, de um lado para o outro. E naquele caso particular, aquele rapaz era alguém que alguém prendeu com corrente, e ele quebrava as correntes. Quem é que quebra a corrente? Se cortava. Vem para casa, vem para sua família. Não quero saber de família. Eu vou ficar no cemitério. Eu gosto de cemitério. Eu gosto de... Parece filme de terror. E o cara urrava. Aí os discípulos chegavam lá e ouvindo aí. O ser humano é assim, começa a comentar, né? Olha assim. E aí? O que é que vem aí? Fala para Jesus esperar. Deixa a gente averiguar esse negócio melhor. Ou chamar um socorro. É assim que nós somos, né? Calma, Jesus, um para cá, outro para lá, vai diante do sujeito sem nenhum temor. E quando chega lá, Jesus vai dialogar e vai perguntar: qual é o teu nome? Porque o espírito mal tinha falado: Jesus Nazareno, você veio aqui nos atormentar. Este mundo está cheio de demônios. Alguns manifestaram aqui hoje. Mas nós não temos que abaixar a nossa cabeça, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E Jesus dialoga com aquele espírito
Ele queria que nós, quando estivéssemos lendo a palavra, soubéssemos. Então ele dialoga para acontecer aquele diálogo, ser registrado para nos ensinar. Qual é o teu nome? E os demônios respondem o quê? Legião. Somos muitos, Jesus de Nazaré, nós somos muitos. E legião correspondia ao quê, pastores? A uma legião romana que era constituída por 6.000 soldados. Então ali estavam diante de 6.000 espíritos no corpo de um homem. Esse mundo fica assustado quando olha pessoas praticando suicídio, quando olha, casamentos destruídos, quando olha ataques, violência nas escolas. Imagine as pessoas, o que acontece em diversas partes do mundo, não preciso contar a cena, é que este mundo despreza a luz que vem de Deus. A Bíblia diz que no planeta maravilhoso que Deus criou, esse sol maravilhoso, a lua, a fauna, a flora, mas esse mundo está povoado de espíritos malignos. E a única instituição na Terra que é capaz de expor esses espíritos não é a religião, não é a denominação, não é a ONU, não são os políticos, não é a magistratura, não é ninguém. É o Espírito Santo habitando dentro do crente que expõe, como aconteceu aqui. A capetada não dá para se esconder. Por isso, pastor André, estou quase quebrando esse copo aqui. Vamos fazer campanhas fortes de libertação, de cura divina. Meus irmãos, convide as pessoas, trago as pessoas, porque a unção aumentou. Eu estou sentindo a unção na igreja, a unção no ministério. Há uma unção, eu já posso sentir, o Espírito Santo está aqui. E quando Jesus chega do outro lado, algumas revelações ocorrem ali. Está na palavra, tá ou não está? Vocês sabem onde está, não está? Quer que eu abra aqui? Então a gente pode abrir aqui. Ô, glória! Deixa eu dar um beijo na palavra de Deus. Ô, glória, obrigado pela tua palavra, Senhor. Só para ficar aqui registrado, meu Deus, para o nosso povo que está aqui. Aleluia. Marcos capítulo 5, você pode ler em casa. Pode ler tudo em casa, leia várias vezes. Tá? O capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. Eu vou pegar e já vou ler aqui, a partir do versículo 8. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma grande verdade aqui, Todos os lugares do mundo têm demônios. Onde você vai, tem demônios. Aqui no Rio Grande do Sul, como no Rio de Janeiro, é cheio de demônios. Sim ou não? E a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra espíritos maus. Glórias a Deus. O problema que pode estar querendo acontecer na tua casa pode ser um demônio infiltrado. Nós tivemos os infiltrados aí nas manifestações. Eu me lembro quando eu estive na manifestação para conhecer,
né, ver e dar o meu apoio. Eu me recordo que as pessoas, quando nós chegamos lá, chegou o pastor Ricardo, de Brasília, mais 2 obreiros, né, e eu. A gente queria ver aquela coisa linda, né? Quer dizer, pais, mães, crianças, sabe? Idosos, né? Pela liberdade, contra a censura, contra essa imposição que está vindo sobre o Brasil, e isso afeta todos nós, né? Eu me lembro que quando nós chegamos assim, não sei se alguém teve na manifestação, mas as pessoas muito simpáticas nos atendendo, mas querendo saber quem nós éramos. Vocês são infiltrados? Vocês estão infiltrados, é o pastor Ricardo, com aquela simpatia, né? Os outros 2 irmãos também, e daqui a pouco a gente já estava bem enturmado, né? Bem enturmado lá. Mas existem os demônios que se infiltram em todas as estruturas da sociedade. Olha, a igreja precisa acreditar no que diz a Bíblia. A Bíblia diz que você e eu somos nascidos do Espírito Santo, mas que o mundo sem Cristo jaz no maligno. Significa que todos os seres humanos têm no cangote um capeta influenciando a vida dele. Vocês ainda creem na Bíblia ou não? Hein? Então nós precisamos prestar bem atenção que aqueles demônios começam a conversar com o Senhor. No versículo 10 diz assim: rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Olha para quem está ao outro lado. Você já prestou atenção nessa leitura, não? Como é que vocês, pastores presentes, podem entender essa petição dos demônios ao Senhor? Vamos lá, vamos pensar. Número 1, ali eles estavam rendidos. E a primeira grande verdade ou mensagem qual é? Esse Jesus que atravessou e chegou até aqui, botou o vento e o mar no lugar, ele é muito superior a Satanás. Ele é em tudo superior aos demônios. Não, conversa um pouquinho, vamos botar isso na cabeça aqui, vamos lá. Conversa aí. Para nós entendermos bem essa petição, precisamos voltar ao versículo 7 e ver o seguinte: exclamando com alta voz, que tenho eu contigo Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Vem cá, quando ele fala Jesus, presta bem atenção, vamos gostar da Bíblia, que a igreja aqui é de Bíblia. Ele fala Jesus, na tua Bíblia está Jesus, e Jesus significa o Salvador. Mas é o nome humano de Jesus. É o nome que caracteriza a sua humanidade perfeita, mas é humano. Sim ou não? Presta bem atenção na palavra de Deus, circunstâncias tremendas que vai haver um destaque para Jesus, segundo, Jesus dentro da perspectiva da sua humanidade. Vou dar um exemplo. A gente gosta demais de Atos dos Apóstolos, não precisa abrir, no capítulo 7, quando Estevão, que operava
Deus usava Estevão, ele foi caluniado, foi julgado diante do Sinédrio e foi condenado. Quem lembra disso? Quem lembra disso? E ele faz uma exposição da palavra, diz que aqueles homens foram duros de coração, né, rejeitando o Senhor, e chamou eles de pessoas vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Aí o pessoal falou, vamos acabar com ele agora, na base da pedrada. Olha aí, irmão, olha para cá, na base da pedrada. Só que a palavra diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. Todo crente deve querer conhecer o Espírito Santo, tá? Não vou entrar nessa parte, mas deve conhecer o Espírito Santo. Amanhã é segunda-feira, comece com o Espírito. E vai ter uma semana maravilhosa. E a Bíblia diz o quê? Que Estevão, tá? Estou vendo que a igreja aqui, pastor, você gosta muito da Bíblia. Então, por favor, abra aí no livro de Atos, no capítulo 7. Aleluia. Abre a Bíblia. Glória a Deus. Meu amado, Ele está aqui, o Senhor está aqui para te iluminar na palavra. Vamos lá juntos. Bom, no capítulo 7, você lê em casa ele todo, mas no versículo 54, vê se isso pode te chamar a atenção. Diz assim, ouvindo eles isto, enfureciam-se nos seus corações e rilavam os dentes contra ele. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olha lá, fitou os olhos no, viu a glória de Deus e viu o Filho de Deus. Está escrito isso? Não. Presta atenção. Mas ele é também o Filho de Deus. Mas aí agora entra Jesus, cujo significado é o Salvador, e se tornou o mediador entre o Deus Santo e nós pecadores. Pode ver que ele diz o quê? Eis que vejo os céus abertos e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Você percebeu? Então olha para quem está ao teu lado. Fala assim, meu amado, o maior milagre na sua vida não é a cura física, é a salvação eterna da tua alma. E é por esta razão que ele vai nascer, apesar de já existir, lembra que eu falei? E o nome dele será Jesus. Toda vez, vamos perceber que toda vez que entra uma realização de livramento, libertação, é Jesus. Mas ele é o Filho de Deus. Amém? Cristo é Messias. Jesus é o Salvador. Amém? Cristo é o nome no sentido do Messias, a grande expectativa dos judeus. É bom a gente prestar bem atenção nessas coisas. Agora, a gente voltando lá para Marcos, no versículo 7, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus. Mas o diabo não para aí, para. Hein? Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. O que tudo isso pode significar, meus amados pastores, meus amados irmãos? A presença do Senhor para nós pecadores, ela traz livramento, traz gozo, traz alegria. Mas a mesma presença do Senhor para os demônios gente, é que nós não somos demônio, né? Fala assim, você não é um demônio.
mas eles ficam apavorados, eles passam mal. O pecador recebe alívio, mas os demônios recebem tormento. Correto? Sim ou não? Agora, tudo bem, mas haverá o dia do juízo onde eles serão lançados aonde? Fala, irmão. Eles serão lançados aonde? E aí, o que acontece? Olha bem um texto bíblico. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Esse versículo 7 e o 10 mostra o seguinte: esses demônios, eles pedem que o Senhor não antecipe o período do juízo definitivo. Vamos supor, quem foi liberto de demônios aqui? Cadê o pessoal? Irmão, mostra assim, fala assim: eu fui liberto. Mas o bairro que vocês moram, os demônios foram embora de lá? Não, eles agora querem pegar outra pessoa. Uma vez eu fui pregar na França, eu nunca me esqueço disso. E os franceses comem bem, né? A culinária francesa tinha um almoço maravilhoso, mas eu chamei o meu intérprete para jejuar. Liberamos as esposas naquele dia, não sei se a pastora Cristina lembra, liberamos as esposas, homem aguenta madeira, né? Tá bem? Não, vocês almoçam, elas foram um negócio, fomos jejuar. Porque nós queríamos o quê? Que houvesse manifestação de demônios que agiam naquela área, e não deu outra. À noite, no culto, um francês, um rapaz bonito, com os olhos azuis, né, forte, manifestou o capeta lá na França. Fala assim: todo lugar do mundo os demônios estão. Mas você não precisa ficar com medo com os demônios se você faz a entrega para Jesus. Fala assim: se você entregar para Jesus a sua vida, você vai ter Ele te protegendo. Você vira propriedade de Jesus. Quem quer levantar a mão? Acabou, diabo. Fala: acabou, diabo, na minha vida. Então, ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Eles queriam entrar nos porcos. Por que será que Jesus permitiu? Hein? A gente observa que Jesus é muito didático. E o que é que ele quer mostrar? O quê? A ação destruidora dos demônios, se o Senhor não entra na vida do homem para libertar. Porque a finalidade dele é que você morra nas mãos dele, para depois morrer e ir para o inferno, a sua alma. Como é que você não vai aceitar Jesus hoje? Como é que você não vai voltar para Jesus esta noite? Como é que você não quer ficar logo ao lado do mais valente, não é? E proteger sua família? Glórias a Deus. Cadê o missionário Abraão? Está aí? Olha lá. Missionária Nadir, cadê? Entregou a vida a Jesus, né? A missionária Nadir, a pastora Ana, entregaram a vida a Jesus, e a partir daí pegou todo mundo. Cadê o missionário Abraão? Cadê a Suzana? E vai por aí afora, né? Um aceita, abre caminho para toda a família, meu amado irmão. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Olha para o irmãozinho que está ao teu lado.
Quem é que está aqui hoje que está afastado? Já esteve na igreja, mas se afastou? Tem alguém assim? Levanta a mão. Então eu quero começar, eu quero fazer um parênteses. Estendo a minha mão e digo, levanta, querida, e venha aqui agora voltar para o Senhor. Vem.